Eu espero que o Butantan reapresente os dados da Sinovac, que a Sinovac também seja aprovada para uso em crianças. O problema nosso é ter vacina em número suficiente para vacinar a quantidade de jovens e crianças que nós temos no Brasil. Olá, eu sou Gonzalo Vecina, você já sabe, estamos aqui para comentar algumas notícias aí desse período que nós estamos vivendo. Nosso presidente continua insuperável, Ele consegue todo dia piorar tudo. Foi lá para a Europa, no G20, coisa mais importante que ele fez, o que foi? Pisar no pé da Angela Merkel, nada além disso, Ele fez um monte de bobagem lá, foi visitar um movimento o monumento dos pracinhas mortos do Brasil e foram para a Itália lutar contra o fascismo. E quem que ele leva para visitar junto com ele os pracinhas mortos na luta contra o fascismo? Um fascista, que é o líder da ultradireita italiana. Ou seja, o sujeito consegue fazer o que ele se comprometeu a fazer, piorar sempre. Nós, esta semana, também tivemos algumas notícias preocupantes. Uma delas foi uma ameaça à diretoria da Anvisa que, se aprovasse o uso da vacina da Pfizer para crianças, os diretores sofreriam as consequências da aprovação. Uma ameaça assim velada de matar alguém, uma coisa desse tipo. É óbvio que os diretores da Anvisa fizeram as devidas comunicações ao Sistema de Segurança Pública e vão ver se conseguem localizar quem foi que fez essas ameaças. Não existe nenhuma razão para não fazer o que deve ser feito, e que provavelmente vai ser a aprovação do uso da vacina da Pfizer na faixa etária dos 5 aos 11 anos. É uma vacina muito eficaz e, além de eficaz, é segura. Tem problemas, como todas as vacinas, tem problemas, mas o peso entre problemas e a salvação é muito melhor a salvação. Certamente a Anvisa vai aprovar, como vários outros países já aprovaram, e nós deveremos começar a utilizar a vacina. Repito, como já disse aqui também, que eu espero que o Butantan reapresente os dados da Sinovac, que a Sinovac também seja aprovada para uso em crianças, porque o problema nosso é ter vacina em número suficiente para vacinar a quantidade de jovens e crianças que nós temos no Brasil. Nós temos mais 100 milhões de doses da Pfizer já compradas, mas isso não vai ser suficiente. É uma vacina que tem que ser usada 2 doses, tem que ser dada, além do que, a 3ª dose na população, então falta vacina. Com certeza continuamos com falta de vacina, então vai ser muito importante que a vacina da Coronavac também entre nessa equação. Vacina essa que já está aprovada na China, é lógico, no Chile, não é tão lógico, e na Colômbia, que também não é tão lógico. Então, ela já está sendo utilizada em 3 países para vacinação de crianças e jovens acima de 3 anos de idade. Então, vamos ver o que no futuro imediato a gente tem de notícia com relação à Coronavac. Também outra notícia interessante é que a Covaxin foi aprovada, é a 9ª vacina aprovada pela Organização Mundial de Saúde para ser utilizada na população. Qual é a Covaxin? Aquela da CPI da Covid, que ia ser vendida aqui no Brasil pela Precisa. Teve todo aquele clima e tal, de corrupção, Também a Anvisa visitou a fábrica e, num primeiro momento, a Anvisa não aprovou a fábrica. Mas diz os indianos que fizeram as reformulações que a Anvisa solicitou. Mais uma vacina, é uma vacina de vírus inativado, tem um perfil muito interessante de imunogenicidade, ela deu 78% de eficácia, aparentemente. Então, é mais uma proposta de vacina que acontece aí no mercado. Paralelamente, os estudos da Butanvac continuam. Nós não temos ainda resultados um pouco melhores para dar, porque esses estudos são todos cercados de muita
muito cuidado, que são duplos cegos, randomizados, então não dá para adiantar nada antes que termine e você abra os dados. Né? Esses estudos, você pega uma população que se oferece para receber a vacina, divide essa população aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo recebe vacina, outro grupo recebe placebo. Quem recebe uma vacina não sabe que está recebendo vacina, quem recebe placebo não sabe que está recebendo placebo. Quem dá o remédio também não sabe o que está dando, por isso que é chamado duplo cego. Ele é cegado do ponto de vista de quem recebe e é cegado do ponto de vista de quem dá. Agora, tem uma auditoria que acompanha a utilização do remédio do placebo nos 2 grupos. Porque de repente pode acontecer um acidente, começar a matar gente. Tem que parar imediatamente a pesquisa. Ou o contrário, começa a salvar muita gente num grupo e não no outro. De novo, tem que parar a pesquisa e dar o remédio para todo mundo. Então, por isso, tem um grupo de auditores externos contratados especificamente para acompanhar a pesquisa. A pesquisa caminha até o momento em que o número de casos que foi inicialmente proposto é atingido nos 2 grupos, no grupo placebo e no grupo medicamento. Quando o número de casos é alcançado, se interrompe a pesquisa e os dados aí sim são abertos e aí é feita uma proposta de publicação que vai posteriormente ser submetida a uma revista científica, além das autoridades sanitárias. Tudo isso é cheio de trololó, né? Tem que assinar, o paciente tem que assinar, os médicos têm que assinar, as enfermeiras têm que assinar, todo mundo tem que assinar, tudo isso fica registradíssimo, tem bancos de dados. Isso são chamadas de boas práticas de pesquisa clínica. Todo esse cuidado, é óbvio, tem que estar sendo tomado aqui pelo Butantan com a Butanvac, como já foi tomado pelas outras vacinas que foram testadas no Brasil. Lembro que foram testadas 4 vacinas no Brasil, né? A Coronavac, a Janssen, a Pfizer e a AstraZeneca. Né? Todos eles envolveram instituições de muito prestígio no Brasil, né? A Unifesp, o próprio Butantan com a sua própria estrutura de pesquisa, enfim, tudo isso é muito caro. Um estudo de fase 3 custa entre 300 e 500 milhões de reais. Então, é muito caro e repetir um negócio desses ou jogar um negócio desse na lata do lixo é bobagem. Então é melhor fazer tudo bem certinho para não correr risco. Essa semana também foi a semana do Dia dos Mortos e aí é sempre bom a gente reverenciar os nossos mais de 600 mil mortos, até uns 608 mil mortos. Diminuiu a mortalidade, a cobertura vacinal está fazendo efeito e nós estamos vendo ao mesmo tempo acontecer desastre sanitário em alguns países, como a Rússia, a Bulgária, Romênia, a Austrália. O que está acontecendo nesses países? Está acontecendo o que a Delta sabe fazer. A Delta chegou nesses países e está conseguindo deixar as pessoas não vacinadas. São feitas a Austrália, todos os outros países têm uma baixa cobertura vacinal. Então a variante Delta está fazendo seu estrago. Aqui no Brasil ela não fez, provavelmente pela proteção dada por quem foi vacinado e por nós termos tido uma segunda onda muito violenta com a gama. De qualquer forma, é tempo de pensar nos nossos mortos, de chorar os nossos mortos e de não nos esquecermos de que existem responsáveis pelos nossos mortos. E nós temos que tomar uma providência em relação a isso. O Congresso não vai tomar uma providência. Quem terá que tomar providência seremos nós em agosto,
quando da eleição do novo presidente e governador. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.